Olá, na conversa de hoje vamos falar de ostraceiros, não é assim, Zé? É verdade, temos o Ostraceiro na nossa lista para hoje. E então, diz-me só uma coisa, vamos começar precisamente por descascar aqui um bocado este nome científico estranhíssimo que esta espécie tem. Muito bem. Então, bom, este nome, para começar, como curiosidade, refira-se que este é um daqueles nomes originais do Linneu que nunca foi alterado. Portanto, o protónimo, que é assim o protónimo é a designação que se dá ao nome inicialmente atribuído a uma espécie, que depois às vezes teve alterações ao longo do tempo. O protónimo foi dado pelo Linneu em 1758, quando ele publicou a famosa 10ª edição da sua obra Sistema Natura, que é onde ele apresenta pela primeira vez aquela estrutura de nomes científicos que subsiste até hoje. E então, nesse trabalho, ele publica a lista das espécies que ele já tinha classificado e estava lá o ostraceiro, exatamente com o nome que nós conhecemos hoje, Hematopus australegos. Portanto, esta espécie mantém-se no género e na espécie original que assim foi atribuída pelo Linneu há mais de 250 anos. Quanto ao significado, hematopus é uma palavra composta, vem do grego, em que pus ou pous significa patas e hematos significa sangue. Portanto, hematopus significa patas de sangue, ou se quisermos, assim, numa interpretação mais livre, patas cor de sangue. O hematos vem do grego, portanto, de aimatos, não é? Aimatos, enfim, isto depois normalmente é transliterado para o nosso alfabeto, porque aquilo vinha de está no alfabeto grego. E pous, ou podos, podos penso que é o plural, ou a palavra original, é pés. Repara que podos também aparece, tanto hematos como podos aparecem na medicina. Por exemplo, hematos aparecem palavras como hematologia e podos aparecem palavras como podologia, não é? Para coisas que têm a ver com os pés. Portanto, quando nós entendemos o significado destas componentes, de repente os nomes passam a fazer muito mais sentido. E, portanto, hematopos quer dizer pés de sangue, ou pés cor de sangue. Quanto ao E o ostralegos. Australegos, exatamente. O ostralegos é um bocadinho mais intuitivo. Este vem do latim, e o latim, o ostra vem do ostra, né? É fácil. E o legos é derivado do verbo legere, que significa recolher ou colher. Portanto, ostralegos é aquele que recolhe as ostras. É o que isto significa, efetivamente. Uma coisa é Portanto, certa, no para, fundo, para, para- espera, deixa-me só dizer, este nome completo, Hematopus australegos, significa o patas cor de sangue que recolhe ostras. É uma boa descrição para a árvore, não é verdade? parece-me bem que sim. Uma coisa é certa, não é fácil abrir uma ostra. Não, e atenção, para começar, hoje em dia até já temos muito poucas ostras cá, mas eles não se alimentam só de ostras. Possivelmente o Linneu, quando descreveu a ave, encontrou a alimentar-se de ostras e isso terá servido de base à descrição do nome. Mas eles alimentam-se de uma série de outros organismos que ocorrem no litoral, nomeadamente vários tipos de bivalves, como por exemplo amêijoas, que são mais abundantes, poliquetas, que são outro tipo de invertebrados, pequenos crustáceos, portanto, todos aqueles organismos que nós podemos encontrar exatamente nessas zonas à beira-mar e que cobrem e descobrem com a maré, eles podem capturar esse tipo de animais. O que é curioso é que, apesar de nós associarmos sempre esta espécie a uma distribuição litoral, na realidade, quando nós vamos ver a distribuição da espécie pelo mundo afora, as zonas de reprodução não são assim propriamente necessariamente litorais, não é? Não necessariamente, de facto, porque isso acontece também com muitas outras limícolas que nós conhecemos das zonas costeiras, portanto, que no inverno vêm para a costa, mas que depois se podem reproduzir em zonas de interior, em zonas de água doce, por exemplo. E, portanto, efetivamente, pode acontecer, e provavelmente acontece muito, eles reproduzirem-se em zonas que estão mais distantes da costa, efetivamente. Portanto,
a realidade que nós conhecemos no inverno, isto aplica-se a uma série de outras limícolas, como por exemplo as tarambolas cinzentas, que nós falámos na conversa anterior, e, uh, e portanto, eles no inverno, repara, em muitas outras latitudes, até que as águas interiores congelam, muitas limícolas e outras aves aquáticas acabam por adotar esta estratégia de vir para a costa, que é onde as águas não congelam tão facilmente. Mas também pode acontecer, de facto, que nas zonas de interior, depois durante o inverno, seja muito difícil encontrar alimento, independentemente das águas estarem congeladas ou não. A verdade é que, no nosso país, o astraceiro, bem, há várias limícolas que são raras no interior, mas o astraceiro eu diria que é ultra raro no interior. Há muitíssimo poucos registros fora do litoral. Então, quem cá em Portugal quiser observar esta ave, onde é que tem que se dirigir? Bom, eles ocorrem em zonas estuarinas, mas há algumas diferenças face a outras limícolas, como por exemplo as tarambolas, que eu penso que referi, que elas se alimentam principalmente nas zonas de vasa. Os ostraceiros preferem as zonas um bocadinho mais arenosas, em vez de ser as zonas de vasa. Ou seja, preferem o substrato arenoso e, portanto, é aquele que está mais perto, normalmente, da foz, e não tanto no interior. Mas isto também tem algumas implicações. Por exemplo, os ostraceiros, em Portugal, são particularmente frequentes em dois locais, que é no estuário do Sado e na Ria Formosa. São os dois sítios onde há regularmente várias centenas de ostraceiros a invernar. Porquê nestas duas zonas úmidas, por comparação, por exemplo, com o estuário do Tejo ou com a Ria de Aveiro, que também são zonas grandes onde quase não há ostraceiros ou há muito poucos? Porque o Tejo e a Ria de Aveiro são muitíssimo mais feitos de lodos e não tanto de areia. Tu no Tejo tens muito poucas zonas de areia, enquanto que no Sado tens muitíssimo mais substrato arenoso. E na Ria Formosa também. No Sado, por causa de toda aquela restinga de Troia, e na Ria Formosa, por causa daquele conjunto de ilhas barreira, que separam a Ria do oceano. E, portanto, havendo mais substrato arenoso, isto acaba por dar mais oportunidade a esta ave. Não sei se é o único fator, mas penso que será. Depois há mais 2 ou 3 sítios em que eles ocorrem, não na ordem das centenas, mas sim na ordem das dezenas. Um deles é a Lagoa de Óbidos, que também é muito arenosa. Outro é a Ria de Alvor, no Algarve, que também tem bastante zonas arenosas e eles andam lá sempre naqueles bancos de areia. E depois há alguns locais do litoral, certas praias da costa do Estoril, da costa a norte de Lisboa, como por exemplo na zona da Ericeira, certos locais da costa alentejana e pontualmente noutros sítios da costa. Mas, portanto, assim, respondendo à tua questão, os 2 melhores sítios para ver aos traceiros, e especialmente para ver em quantidade, são a Ria Formosa e o Estuário do Sado, que são os sítios onde há mais. Mas a população invernante em Portugal, é preciso dizer, não é muito abundante. Pensa-se, com base nos censos que já foram feitos, que em Portugal invernem qualquer coisa como 1000 a 1200 ostraceiros. E mesmo em Espanha, a população total andará pelos 2000 e tal. Não é muito. Não Mas é muito. também temos uma população reprodutora. Espera, já vou à população reprodutora. Portanto, a população da Península Ibérica no total andará aqui pelos 3.000 indivíduos. Isto representa 0,3% da população europeia, é muito pouco. Só para termos uma base de comparação, no Reino Unido invernam 338 mil ostraceiros. Portanto, 100 vezes mais do que na Península Ibérica inteira. Porque nós temos 3.000, na Península Ibérica eles têm 338 mil. Portanto, nós estamos no limite sul da distribuição. Na Europa eles nidificam sobretudo nos Países Baixos, no Reino Unido, cada um destes 2 países tem 100 mil casais, e depois também com dezenas de milhares de casais temos países como a Dinamarca, a Alemanha, a Rússia e a Noruega. Portanto, isto é claramente uma ave do centro-norte da Europa e mesmo no inverno a maioria deles ficam por lá. Depois há uns quantos que vêm até cá abaixo, mas o efetivo não é muito, muito grande. Bom, em relação à nidificação, eles em Portugal não se reproduzem. Okay? Reproduzem-se em Espanha, em números muito reduzidos, em 2 regiões. Por um lado, na costa norte, que é na costa que vai desde a Galiza, passando pelas Astúrias até à Cantábria,
reproduzem-se em ilhéus, mas estamos a falar de uma população muito pequena e que está classificada como em perigo, estatuto de ameaça, em Espanha. São 15 a 17 casais nessas costas norte, e depois há uma população também no delta do Ebro, que fica na Catalunha, em que são 34 casais, nidificam lá há 50 anos. Portanto, o total da população espanhola é cerca de 50 casais. Em Portugal, o que se sabe é que nos anos 30, portanto, na década de 30, ou seja, há quase 100 anos, a espécie nidificava no estuário do Sado. Isto foi relatado pelo Coverley, que foi um observador inglês que viveu muitos anos em Portugal e que deixou alguns trabalhos escritos nos anos 30, e depois havia um outro, que era o Luís Gonzaga do Nascimento, que num trabalho de 1941, de forma independente, também confirmou a nidificação no estuário do Sado. Em ambos os casos, na zona da Comporta. Porque é que terão deixado de nidificar, a gente não sabe. Presumivelmente por causa da colheita de ovos, que era uma prática frequente para várias espécies de aves, nomeadamente estas que nidificam no solo, por causa da perseguição e, naturalmente, por causa das alterações de habitat, que também foram bastante intensas na zona da Comporta e não só. Portanto, não é descabido pensar que eles fossem regulares no passado, fosse no Sado ou quiçá noutros locais do país, não há muitos dados. E, aliás, sobre isto até queria fazer um parênteses para dizer que até há cerca de 100 anos havia uma espécie de ostraceiro nas Canárias, uma espécie diferente, que era o Hematops mediwaldoi, em homenagem, o nome é em homenagem ao Edward Mediwaldo, que era um ornitólogo inglês do século XIX, e esse ostraceiro, que era completamente preto, nidificava nas Canárias, penso que em Lanzarote, e não sei se em Fuerteventura, mas ter-se-á extinguido há cerca de 80 ou 100 anos. Portanto, já não há observações há muitas décadas, e aí também se pensa que terá havido alguma perseguição a contribuir para esse desaparecimento, assim como alterações do habitat. Portanto, o nosso que nidificava cá seria da espécie europeia. De qualquer forma, mais uma vez estamos a falar de populações marginais no contexto europeu, porque o grosso da população está então naqueles países que eu disse em latitudes temperadas e do norte. Ok. Mesmo a população invernante, entretanto, como tu dizes, sofreu alterações, não é? E neste momento temos em Portugal pelo menos uma população reduzida que levou a um incremento no estatuto de ameaça de quase ameaçado para vulnerável. Exatamente. Segundo a última lista vermelha, passou de quase ameaçado para vulnerável. Estamos a falar da população invernante, mas, tal como eu já referi no caso da tarambola cinzenta, o, a justificação dada é muito sintética, diz apenas população reduzida estimada em 300 a 2.500 indivíduos. Não diz mais nada, não fala de tendências, portanto não diz se está a diminuir ou não. Os dados que eu tenho é que no passado andava entre 1.000 a 1.200 indivíduos. Não tenho informações de que elas estejam a diminuir, também não tenho informações do contrário, porque não há números publicados, como já falei anteriormente. Portanto, as informações são escassas. Agora é como dizes, o estatuto de ameaça passou de quase ameaçado para vulnerável. Na mesma lista vermelha, refere-se que a população reprodutora também tem o estatuto de RE. RE significa regionalmente extinto. Normalmente este estatuto é aplicado a espécies que já se reproduziram no passado e já não se reproduzem, e como eu acabei de referir, o ostraceiro ter-se-á reproduzido no estuário do Sado há cerca de um século, e portanto, como já não o faz, foi atribuída então esta categoria RE para a população nidificante. A população espanhola está com o estatuto em perigo, endangered, como eu já disse, é muito reduzida. A nível europeu, a espécie está com o estatuto vulnerável, portanto, mesmo a nível europeu, por causa da diminuição populacional, está com esse estatuto, e a nível mundial está com o estatuto NT, quase ameaçado. Portanto, esta é a situação atual da espécie, mesmo a nível mundial, porque, tal como acontece com várias outras espécies, a tendência populacional é de diminuição. Ainda que a dimensão da população se estime entre 500.000 e 1 milhão de indivíduos maturos. Portanto, é uma população grande, daí que não suscite grandes preocupações, mas como está a diminuir, foi atribuída então a categoria NT. Esse estatuto, claro. As nossas vêm de onde? As que vêm cá invernar? Ora bem, vêm de diferentes origens, vêm do norte da Europa, naturalmente. As aves anilhadas que vieram parar à Península Ibérica, sabe-se que há pelo menos recapturas da Islândia, da Grã-Bretanha, dos Países Baixos, da Alemanha e da Escandinávia.
Pelo menos estes há. Além disso, em Portugal também podem passar indivíduos que, além de virem cá invernar, estão de passagem para a África. Isto acontece com muitas limícolas que nós associamos ao inverno e que nos esquecemos que há indivíduos que passam por cá, alimentam-se e seguem viagem. Isto porquê? Porque eles descem as costas africanas pelo menos até à Guiné ou até ao Ghana. Portanto, há indivíduos que provavelmente passam por cá e continuam e depois a seguir é que vêm outros invernar. Mas isto nem sempre é fácil de distinguir uns dos outros porque eles se podem misturar. Mas também acontece na Península Ibérica aquilo que eu já falei na última conversa sobre a tarambola, que é, no caso da Península Ibérica, e isto mais especificamente de Espanha, eles estão concentrados na costa atlântica e há muito menos no Mediterrâneo. E estão na costa atlântica, principalmente na Galiza. A Galiza tem muitas rias, que são uma espécie de estuários assim, mais largos, são assim umas zonas muito mais de reentrância de costa, que também deixam zonas de lama exposta, onde muitas limícolas passam o inverno, e, portanto, na costa atlântica há muito mais do que no Mediterrâneo. Também já referi que um dos fatores que contribui para isso é o facto da amplitude das marés no Mediterrâneo ser muito mais pequena e, portanto, deixar menos zonas expostas para estas aves que se alimentam de pequenos invertebrados durante a maré baixa. Portanto, em Espanha invernam sobretudo na costa atlântica e em Portugal, principalmente naqueles dois locais que eu referi, então Ria Formosa e Estuário do Sado. Uma das coisas que eu também, quando estive aqui a ver um dos mapas, isto aparecem aqui na internet vários mapas com a distribuição desta espécie, e num dos mapas que eu estive a ver, apercebi-me que nas zonas de Inglaterra e mesmo ali norte de França, Holanda, etc., existe também uma distribuição praticamente ao longo do ano todo. Não sabes se isso será, digamos, ou seja, os que nidificam por ali às tantas vão mais para sul e recebem algumas aves que nidificam mais a norte. É provável, eu não tive a consultar esses dados. Agora, o que tu vês, consultando, por exemplo, o mapa que está na BirdLife, é que mesmo em países como a Holanda, ou Países Baixos, como se diz agora, a Holanda e a Inglaterra, tu tens a tal distribuição no interior durante a época de nidificação, mas essas zonas do interior estão pintadas a amarelo, que significa que só estão presentes na época de reprodução. As tais zonas onde eles estão presentes ao longo do ano todo, que tu referes, tu vês isso apenas na faixa litoral. O que significa que, mesmo que não haja uma migração de longa distância, as aves que passam o ano todo nesse país deslocam-se do interior para a costa. Portanto, elas vão passar o inverno nas zonas estuarinas e não no interior. Mas estas para migradoras de longa distância, a longa destas é curta, não é? Porque dá a sensação que eles não passam ali do Equador para baixo. Qual é o Equador? Do Equador, sim, os que vão para a África. Os que vão para a África. Bom, assim, ir até ao Equador para uma ave que venha do norte da Europa já são uns milhares de quilómetros valentes. Sim, mas agora, não é como aquelas que a gente tem visto agora recentemente a migrar desde lá de cima, quase do Polo Norte até a África nós recebemos, do Sul. Como eu disse, aves vindas de Inglaterra. Mas haverá muitas que ficam em Inglaterra no inverno. Isto é aquilo que às vezes se chama, em certos guias de campo, um estatuto que se chama migrador parcial. Portanto, nós temos os estivais, os invernantes, os residentes, mas depois há um estatuto que nem sempre é referido nos guias todos, mas que se chama migrador parcial. E o que é que isto quer dizer? Migrador parcial significa que tu tens uma população reprodutora num dado país, vamos imaginar a Inglaterra, acontece também com os piscos de peito ruivo, por exemplo, com totinegras e com outras aves, que é, tens uma população reprodutora e depois há uma parte da população que se vai embora e há outra que fica. Portanto, há ali um estatuto misto em termos da migração da população, porque uma parte dos que lá estão abandonam o território e vão invernar mais a sul, outros ficam lá o ano todo. Porquê é que isto acontece? Não sei, se calhar o país tem capacidade para suportar uma determinada população invernante, mas não todos, e há uma parte que vai embora à procura de outros territórios para passar o inverno. Acontece com muitas espécies, ou seja, nas latitudes mais elevadas, em que as condições no inverno são muito mais hostis, a totalidade da população é migradora. E depois chegas a uma determinada latitude em que há ali o tal fenómeno da migração parcial, em que uns são migradores e outros não são, e depois quando desces ainda mais para sul, à medida que vais descendo, a proporção de indivíduos residentes aumenta. Mas isto varia muito de espécie para espécie, portanto esta regra pode não ser exatamente assim em todas as espécies, mas já há de facto uma série delas que tem esta classificação que aparece, como eu disse, em alguns guias de campo, que é serem então migradores parciais, e neste caso há muitos, como disse, em Inglaterra ficam 338 mil, foi o resultado das contagens invernantes, portanto 100 vezes mais da totalidade dos traceiros na Península Ibérica, o que significa que eles lá são muito abundantes. Uma limícola que tem 338 mil indivíduos
é uma limícola bastante abundante. Na Holanda é a mesma coisa. As observações que se registram, por exemplo, no Éber, nas ilhas, portanto, quer no arquipélago dos Açores, quer na Madeira, serão situações pontuais ou eles são É uma boa clientes questão. Eu, por frequentes? acaso, tenho ideia que não é das limícolas mais frequentes nessas ilhas, mas já agora vou consultar enquanto estou aqui a falar contigo, só para, porque de facto não tive a verificar isso previamente, mas já agora, para não estar aqui a dizer incorreções, vou verificar isso rapidamente. Ora bem, então é assim, na Madeira existem aqui meia dúzia de registros, por exemplo, há um registro em 2021, há um em 2020, há um em 2019, há um em 2011, um em 2022. É capaz de aparecer assim um ou dois registros por ano, talvez. Portanto, a espécie é rara. Nos Açores também não me parece ser nada frequente. Há um registro em 2016 na Terceira, há um em 2018 em São Miguel, há outro em 2017, só que depois são bichos perdidos que chegam lá porque os Açores já estão claramente fora da rota de migração, e às vezes são indivíduos isolados que aparecem e depois acabam por ficar lá bastante tempo, muitas semanas. Acontece às vezes com estas aves perdidas, estão cansadas, chegaram lá e então têm que se alimentar e se encontrarem ali condições para se alimentarem podem ficar algum tempo. Acontece também com algumas raridades que quando chegam a uma zona que fica fora de rota, elas precisam depois de recuperar energias, então ficam ali a alimentar-se algum tempo, por isso é que algumas raridades acabam por dar oportunidade de muita gente as ver porque permaneceram no local, simplesmente porque encontraram ali boas condições. Mas, portanto, responder à tua questão, tanto nos Açores como na Madeira, os ostraceiros são infrequentes e penso a julgar aqui por número de observações que provavelmente ainda estão classificados como raridade. Coisas mais ou menos acidentais. Gonçalo, obrigado por mais esta Obrigado, conversa. Zé. Vamos terminar por aqui, deixar um bocadinho de conversa para a segunda ronda, senão esgotamos o tema. Obrigado a todos os que nos ouviram também Obrigado e até à próxima. e até a próxima.